Olá, eu sou Nicolai Corsino, professor internacional de Enneagrama e do desenvolvimento dos estudos da consciência e do potencial humano. Eu estou aqui hoje para falar, nessa série Ennea Coaching no Egito, sobre uma perspectiva sobre tudo o que aconteceu aqui no Congresso, na Conferência Internacional de Enneagrama, aqui no Cairo, no Egito, onde eu estou nesse exato momento do tempo. Nos vídeos anteriores dessa série eu comentei algumas das palestras principais, mostrei um pouquinho do momento que está acontecendo e a minha ideia aqui hoje é falar um pouco do que foi trazido até aqui e colocar a minha perspectiva do que de fato isso revela do que está acontecendo no Enneagrama na comunidade internacional, coisas que na minha opinião estão bem colocadas, movimentos que estão acontecendo e coisas que na minha opinião ainda estão faltando em relação ao futuro que a gente enxerga para o Enneagrama. Então acho muito importante que você possa e consiga ter contato também com os outros vídeos aqui dessa série, essa série chamada Ennea Coaching no Egito, que está aqui no canal de YouTube @Nicolai Corsino. Ok? Então vou mostrar um pouquinho para vocês, vou passar primeiro sobre os 3 dias de congresso, um pouco sobre todas as palestras para que vocês tenham uma ideia do que foi trazido aqui, né, quais foram as propostas que foram aprovadas pelo comitê, e aí traz uma coisa muito importante, que é uma leitura, né, o comitê acaba tendo uma leitura, é claro que em cima do foco desta conferência, que tinha como tema As Above, So Below, da Tábua de Esmeraldas de Hermes Trismegisto, um dos princípios, né? Assim como é em cima, é embaixo. Então essa conferência, ela tinha um quê um pouco mais holístico, mais atemporal, mais profundo, até mesmo por estarmos aqui no lugar onde tudo nasceu, o Egito, ou como dizia Gurdjieff, o Egito antes do Egito. Então vou mostrar um pouquinho para vocês o que aconteceu no primeiro dia de congresso aqui na sexta-feira. A gente tem, portanto, uma abertura que vai falar um pouquinho sobre a importância de fazer o trabalho psicológico mesmo, o trabalho que muitas linhas vão chamar de purificação, que é olhar para o ego mesmo, limpar as nossas histórias, limpar o que o Ichaço chamava de karma purification, limpar o karma, mas que na nossa linguagem tem a ver que sim, usar o enneagrama das personalidades para fazer nosso trabalho com pai, com mãe, com mágoas, com enrosco, com as paixões, com a nossa inveja, com a nossa vaidade, com a nossa ira, com as nossas crenças, com as nossas questões físicas que não estão desenvolvidas. Então existe todo um trabalho a ser feito na nossa persona mesmo, nas nossas sombras, nas nossas partes feias, para que só depois que essa limpeza aconteça, exista um recipiente dentro de nós mais capaz de tomar contato aí com a essência, como a gente costuma dizer muito no Enneagrama. Então, a ideia aqui é tomar muito cuidado, a mensagem com o que se chama em inglês de Spiritual Bypass, que é procurar entrar em contato com a essência muito rápido, fazer trabalhos onde você atinge estados muito elevados, o que é possível para todos, vamos lembrar disso. É possível numa boa meditação, num trabalho com plantas de poder, num trabalho de uma integração profunda, em momentos acessar a nossa essência, porque ela nunca nos abandonou, nós somos isso. Só que sustentar isso no dia a dia, como nós dizemos no Ennea Coaching, é a base da filosofia do Ennea Coaching e a base da filosofia da formação em Ennea Coaching espiritual. Espiritualidade é para baixo e não para cima. Não é um lugar que eu vou para cima, mas é o céu que é trazido para baixo dentro de mim e sustentado enquanto eu incorporo isso como ser humano. A mensagem foi basicamente essa, de alguma forma, no início, pelo professor que trouxe. Depois nós tivemos aí uma palestra do Russ Hudson, que é um professor, né, que eu admiro internacionalmente, e que tem um dos vídeos aqui nesta série, onde eu falo sobre essa palestra, então vale a pena vocês irem até lá, é o vídeo Ennea Coaching no Egito 2. Depois olhem alguns dos temas, né? A palestra do Russ tinha o nome A Virada Interna, depois vem uma palestra sobre o Enneagrama e os 4 ciclos de segurança emocional. É muito interessante, ele fala um pouquinho, aborda um pouquinho sobre essa questão dos ciclos de trauma, né? O como você ativa
um trauma para depois descarregar esse trauma nos ciclos, para você prestar muita atenção nos trabalhos profundos, para você ter uma compreensão de como fazer, né, essas limpezas, esses trabalhos mais profundos a partir de uma perspectiva de trauma. Nós temos aí no YouTube do Núcleo da Consciência, aqui no YouTube, @Nicolai Corsino, uma live feita o ano passado com uma profissional, a Mônica Conciani, onde nós dois falamos sobre Eneagrama e traumas. Basta procurar sobre esse título e a gente fala justamente sobre isso, sobre o quanto você precisa de fato, para trabalhos mais profundos, ter um conhecimento no desenvolvimento sobre as questões que envolvem dessensibilizar, curar, soltar, deixar para trás traumas, mas com conhecimento de como o corpo e a mente reagem em relação a isso. Falou-se também sobre uma perspectiva antropológica ligada ao Eneagrama e aí um pouco da ética no que diz respeito ao uso do Eneagrama. 3 centros de inteligência, e aqui uma pessoa falando especificamente um workshop sobre o centro físico. Um pouco de histórias que foram trazidas aqui também sobre a relação entre o seu tipo mais forte e o seu tipo mais fraco dentro de você, né, os raios. Essa também eu comentei aqui nessa série, no Eneacoach no Egito 1, eu falei um pouquinho sobre essa visão do Fleming Christensen, sobre as 9 energias dentro de você, a relação entre a mais forte e a mais fraca. Um pouco de neurociência e Eneagrama, sempre interessante para as pessoas, trazendo a Adelaida Harrison do México, uma amiga aí de muitos anos, há mais de 10 anos, fizemos uma formação junto nos Estados Unidos, e ela vem trabalhando com essa questão da ligação dos tipos do Eneagrama e dos instintos dentro da perspectiva da neurociência. Um trabalho interessante sobre como desbloquear criatividade em cada um dos 9 pontos, dos 9 tipos, vamos dizer assim, e aqui falou-se um pouquinho sobre isso. Claro que é dentro do horizonte de uma palestra de 1 hora, 1 hora e 15, ou de um trabalho. Uma outra pessoa aqui do Egito trouxe também um workshop sobre os 3 centros de inteligência, mas especialmente sobre as qualidades do coração. Vamos lembrar que dentro do horizonte do Eneacoaching nós trabalhamos muito em cima dos 3 centros de inteligência e do refinamento de cada um deles. Isso está na base do nosso trabalho. Você encontra também uma série de lives falando sobre isso. Um trabalho sobre a essência do ensinamento de Oscar Ichaço, que é o pai, a gente pode dizer assim, na minha opinião, do Eneagrama das Personalidades, da qual também um dos vídeos aqui na série Eneacoach no Egito, acredito que é o número 4, eu falo especificamente sobre essa palestra e os ensinamentos de Oscar Ichaço ligados ao Eneagrama das Personalidades. Tivemos um workshop interessante, e isso muito me encanta, uma relação do Aikido e do Eneagrama. Então as relações, o Aikido, que é sempre muitos mestres da PNL sistêmica, da hipnose ericksoniana, como Stephen Gilligan, que é um faixa preta em Aikido, e muitos outros usam esse sistema como esse sistema mesmo de não reação, a sabedoria que tem com saber dançar com os fluxos de energia e um pouco de Eneagrama. O Mauro Vedovello, um amigo da Itália, que conversamos muito por aqui, trouxe um pouco de filosofia antiga relacionada às histórias, às origens do Eneagrama, e a gente termina o primeiro dia com uma fala sobre os centros de inteligência e especificamente o centro mental. Muito bem, e assim a gente segue para o segundo dia e inicia o dia com a Marion Gilbert, a Marion, que é uma californiana. Eu a encontrei pela primeira vez em 2007, lá em São Francisco, num workshop de Eneagrama somático. Ela que desenvolve este trabalho, ela é uma especialista em corpo, uma especialista em trauma, uma especialista mesmo em somática. E ela é de uma sensibilidade energética surreal, belíssima. E ela traz um pouquinho sobre essa integração vertical e horizontal que você consegue fazer através do corpo e o quanto é necessário você
ter consciência corporal, e não é esse exatamente o trabalho que a gente faz no NA Coaching 9 Raios, no NA Coaching Instintos, o quanto a gente fica mapeando a nossa consciência corporal e desenvolvendo para identificar onde cada raio pega em nós, aonde cada bloqueio se encontra, que movimentos são realizados para a liberação disso e como eu posso respirar ou soltar os pontos que estão bloqueados, mantendo a prática de presença naquele ponto, sem fugir dali, sem se apegar àquele lugar, sem querer transformá-lo, apenas respirando e mantendo a presença, principalmente nos pontos desconfortáveis. E aí tem uma grande ligação com a técnica que minha querida amiga Mônica Conciani faz aí no Brasil, de cura de traumas. A Mônica que sempre participa com um mini workshop dentro do NA Coaching Cura dos Instintos, onde a gente trabalha muito a questão da cura dos traumas ligados aos instintos, que é aprender a encontrar no corpo um lugar que está safe, que está seguro, que está bem, aprender a encontrar no corpo essa sensação desconfortável naquele raio, naquele ponto, naquele instinto, conseguir respirar nela, estar nela e conseguir pular de uma para outra enquanto o seu corpo vai processando aquele excesso, aquele bloqueio do sistema nervoso que fixou a tua consciência de alguma forma. Isso acontece muito, é um dos trabalhos centrais no NA Coaching Cura dos Instintos, mas é também no seu tipo, no seu raio e nas outras frequências de raio que de alguma forma incomodam você ou tem uma reação no corpo. O corpo é sim uma das maiores chaves de cura que o Eneagrama pode trazer e uma das bases principais desse nosso trabalho aqui dentro da metodologia integral do NA Coaching de desenvolvimento da consciência humana. A gente passa também por um modelo, olha como se repete, de um professor aqui do Egito, importante, que fala sobre a integração e a transformação dos 3 centros de inteligência. Lembrar que 3 centros de inteligência eram a base do trabalho de Gurdjieff e também a base do trabalho de Oscar Ichaço. O Tom Condon sempre traz aí aplicações mais práticas, ele que tem uma ligação um pouco mais pragmático, uma ligação mais colocada com a PNL mais tradicional, com a hipnose ericksoniana. Ele trouxe um modelo para você criar homework, lições de casa, tarefas para desenvolvimento do seu tipo. Então são tarefas bem comportamentais mesmo. Então ele traz uma série de tarefas comportamentais. No meu primeiro livro, Eneagrama para Líderes, lançado lá no Brasil em 2012, que está em inglês no Kindle, Enneagram for Leaders, e você consegue baixar ele de qualquer lugar, e eu consegue, acho que é bem legal. Existe uma preocupação muito grande com isso, que era, num trabalho de desenvolvimento comportamental, é sim muito importante o que a gente chama muitas vezes de comportamentos de contratipo. Você assumir ou se posicionar até numa postura de coaching muitas vezes, de ter novos comportamentos que não são os comportamentos naturais. E alguns deles especificamente como tarefa são extremamente úteis para o desenvolvimento de cada um dos tipos. Então lá no livro Eneagrama para Líderes, ao final de cada capítulo, você tem sim sugestões de 15 a 18 atividades específicas comportamentais por tipo e lá nos instintos, para você conseguir praticar ou passar para clientes que estão no início do seu processo e que estão numa perspectiva não ainda, mas de um trabalho, querem lições de casa mais comportamentais. E eu acredito que dessa forma o Tom Condon traz uma coisa bastante importante aqui. Tivemos uma palestra sobre os instintos e subtipos, tivemos uma escola aqui do Egito, que é uma escola mais integral, que coloca práticas sufres para o relaxamento das fixações mentais. Eu tive na palestra deles, não foi exatamente isso que aconteceu. Eles falaram um pouquinho sobre o raio da criação, o eneagrama de Gurdjieff, o eneagrama de processo, algo que eu já comentei lá no vídeo número 1 desta série. A Cláudia Nário, querida Cláudia de Barcelona, nos conhecemos aqui. A Cláudia, que lançou um livro nesse tema, ela traz uma perspectiva muito interessante que ela chama de Nine Sapiens, que é a relação do eneagrama com
todo o desenvolvimento da espécie humana do ponto de vista biológico mesmo, desde o Homo sapiens, ela vai fazendo essa relação. Quem gosta, né, de Harari, de Homo sapiens, de Homo Deus e de todo o conhecimento, vai gostar do estudo que ela faz e das comparações que ela faz em cada um dos tipos com reações mais animais ligadas ao Homo sapiens. Tivemos também um trabalho de movimento de flechas mais dinâmico, de fato é só um pedacinho do que a gente já está acostumado a ver no ENA Coaching 9 Raios. Tivemos aí todo um trabalho ligado às histórias mais antigas e toda a raiz do Eneagrama que parece apontar para Hermes Trismegisto, e muito antes do Hermes Trismegisto, todo o que o Guru chamaria de Egito antes do Egito. Esse é um dos vídeos dessa série que eu acredito mais incríveis que foram feitos aqui, que eu fiz aqui, que está, se não me engano, no vídeo Enea Coaching número 3, a história secreta do Eneagrama. Eu super te convido para ir até lá assistir, se esse é um tema que te agrada. É muito interessante aqui no Cairo como é seco. A gente começa a falar demais, como começa muitas vezes a secar nossa garganta. A Rania traz um pouquinho aqui do Egito também, aplicações do Eneagrama na educação, ainda por uma aplicação inicial. Você vê como esse tema está faltando, não só nesse congresso, mas em muitos outros congressos. Nós estamos absolutamente esperançosos para ver dentro da equipe e das pessoas ligadas aí também à Sociedade Brasileira de Eneagrama, aos nossos mentores queridos, para que tragam mais trabalhos e estudos em toda a comunidade, para dizer a verdade, envolvendo aplicações do Eneagrama na educação, de formas mesmo, caminhos, utilizações, para que o Eneagrama entre nas escolas e nos sistemas de um jeito que seja aplicável, mensurável e que faça diferença real. Então, esse é um comentário que eu tinha que fazer aqui. Falou-se um pouco sobre essa teoria que existe em alguns lugares, que é a do tri-type, dos 3 tipos, embora vale a pena ressaltar. Eu ainda não vou falar exatamente os detalhes do porquê, mas há várias ressalvas disso, dos grandes professores, aqueles que têm uma ligação mais antiga com a sabedoria do Eneagrama, quanto a essa abordagem, a essa teoria. Tivemos aqui um debate interessante sobre um dos professores mais pragmáticos que existem no mundo do Eneagrama e um mestre sufi que veio até aqui. Então foi um debate chamado Sabedoria Mística e Mundo Moderno. Trouxe algumas questões interessantes sobre esta dicotomia entre o moderno e o antigo. Existe um vídeo aqui no YouTube chamado Tendências da Conferência de Portugal no Eneagrama, que eu fiz lá em 2019 em Lisboa, onde eu falo bastante como esse tema apareceu lá em 2019 em Portugal. A Helen English, uma querida de Londres, que eu conheci aqui, trouxe um pouco de uma forma belíssima entre o taoísmo, a sabedoria taoísta e as suas relações com o símbolo do Eneagrama. Um pouquinho de Eneagrama e linguagem, um tema que também gostamos bastante. Um pouquinho aqui também, por um sufi, o trabalho do coração e da mente ligado ao Eneagrama. Tivemos também um pouquinho das relações dos padrões de pensamento com cada um dos 9 tipos, uma passagem pelos níveis de desenvolvimento através de uma leitura que o palestrante trouxe da sabedoria dos Vedas. Então ele foi fazendo uma comparação dos 9 níveis de consciência no sistema do Riso Hudson, e aí ele fez essa comparação com estágios dos Vedas. Interessante também. E aí dos temas que, na minha opinião, apareceram como dos mais importantes aqui, que foi trazer a importância de integrar práticas de compaixão e de amor próprio e de gentileza consigo mesmo enquanto se estuda Eneagrama. Aos alunos de Enea Coaching, vocês sabem o quanto este tema é caro, o quanto este tema é sagrado para nós. E existe um vídeo aqui no YouTube do Núcleo da Consciência e também aqui no YouTube Nicolai Cursino, chamado Eneagrama e Compaixão,
que eu fiz alguns anos atrás, falando exatamente sobre este tema, em um outro vídeo chamado Enneagrama e Auto-Perdão para os Tipos, e um terceiro vídeo chamado Enneagrama e Auto-Perdão para os Instintos. E para quem quiser ir além, um quarto vídeo chamado Perdão, né? A prática e a técnica de perdão. Todos esses vídeos foram realizados alguns anos atrás, justamente por reconhecer a importância central de, ao mesmo tempo em que se aprende Enneagrama, aprender e praticar e desenvolver as práticas de cuidado com o próprio coração. Por quê? O Enneagrama te dá consciência demais sobre os teus padrões mais humanos, mais escuros, sobre limitações. Se você não está preparado emocionalmente para se aceitar nisso, isso não é uma coisa que vem rápido, você vai começar a entrar num crítico interno e vai começar a criticar as questões que você descobriu do seu tipo do Enneagrama ou instinto. E isso não tem nada de consciência, isso é o ego falando do ego. Então, ao mesmo tempo em que você consegue ter percepções rápidas com o Enneagrama de tipos, por exemplo, não é tão rápido assim o tempo em que você demora para desenvolver a sua compaixão. E é isso, provavelmente, o que boa parte das escolas e treinamentos de Enneagrama não vai colocar você para fazer, até mesmo porque a maioria dos professores também não desenvolveu isso através de um trabalho pessoal de refinamento, de atenção gentil que envolve o coração. Então sempre procure por isso quando for aprender o Enneagrama. Alguém que você vê que possa te orientar e que se trata desta forma, trata a si mesmo com essa atenção gentil. Qualquer Enneagrama que aponte dedos, mesmo que para si mesmo, ou que seja duro demais consigo mesmo, é um Enneagrama realizado em armadilha e não realizado em consciência. Crítico interno e consciência, né, a testemunha de si mesmo, são coisas completamente diferentes. Depois vem uma palestra interessante sobre essa questão né, da morte dentro da morte, um tema que eu trato muito no meu livro Anjo Líder, como o Enneagrama, num trabalho profundo, traz essa questão, né, do morrer em vida que muitas das tradições podem te trazer dentro dessa jornada do herói. A minha apresentação, que nós não falamos muitas coisas, mas sobre esse Enneagrama que está no mundo energético, que é vibratório, que possui diferentes níveis de frequências nos 9 raios, e como nós utilizarmos todo esse conhecimento nos centros de inteligência, no mundo das causas, no mundo dos corpos sutis, do corpo físico, mental, emocional, para realizar transformações no tapete do Enneagrama de forma direta e mais rápida. Veio também um trabalho sobre as sombras aqui do Enneagrama, pela Deborah Oten, uma professora americana também bastante querida. Um trabalho que falou um pouco sobre as relações quânticas do Enneagrama, que é um pouco do que a gente já traz dentro da nossa visão no Enneacoaching 9 Raios. Também um outro trabalho por um professor muito conhecido aqui no Egito, falando sobre as dimensões da alma na perspectiva Sufi e todas as relações dos diferentes mundos, do denso até o etérico, a partir da perspectiva Sufi, e é também a mesma perspectiva que nós trazemos no Enneacoaching 9 Raios, porém usando a terminologia e o conhecimento Sufi. É interessante essa relação. A verdade sempre se manifesta de formas bastante diferentes, e nós seguimos aí, encerramos um pouquinho esse trabalho com um pouco de movimento das flechas, e foi assim que o congresso se encerrou. Muito bem, isso foi um pouco da fotografia do que aconteceu aqui, que está ligada a este tema também, né? Assim como é em cima, é embaixo. E eu vou comentar agora um pouquinho para vocês, um pouco das minhas percepções em relação a tudo isso, e o que o Enneagrama está trazendo no mundo, o que está acontecendo e o que está faltando aí na minha perspectiva. O que, na minha opinião, tudo isso mostra sobre o que está acontecendo com o Enneagrama no mundo neste momento do tempo? Acho que a primeira leitura que a gente pode trazer é o quanto, principalmente nos congressos, onde você tem professores em geral já com uma estrada de muitos anos,
quase não se fala mais de tipo ou de instintos da maneira como se falava, que era mostrar características deles. Essa é uma coisa, por exemplo, quando eu tive no primeiro Congresso Internacional em 2007, na Califórnia, ainda se falava muito sobre comportamentos, ou como era cada um dos tipos, como era cada um dos instintos, estava se descobrindo muito disso. Hoje, o trabalho, principalmente aqui nos congressos, ele tem se voltado para um retorno a algumas questões de essência. Então, como tudo no mundo é circular, parece que o Enneagrama tem voltado a uma questão que a gente já tem trazido nesses últimos 7 anos dentro da formação Ennea Coaching, que é o retorno ao trabalho com os 3 centros de inteligência. Não um retorno, mas a integração. Um retorno a um trabalho mais holístico, um trabalho que utiliza técnicas e tecnologias muito mais integrais e integra a sabedoria do Enneagrama cada vez mais profunda em processos de despertar que acontecem ao longo do tempo, em escolas de desenvolvimento, não em isoladamente, olha, tá aqui o tipo e você pode ir embora. Não, escolas de desenvolvimento, metodologias que ao longo do tempo bebem de uma série de fontes, têm um reconhecimento desse Enneagrama mais atemporal, conhecem sistemas de desenvolvimento da mente, do coração e do corpo e utilizam tudo isso para um desenvolvimento mais integral do homem, de alguma forma. É claro que também vale sempre importante dizer que tudo isso só se constrói em cima de uma excelente base. Então, embora isso não esteja aparecendo nos congressos, é fundamental que mais e mais gente tenha acesso ao trabalho, à porta de entrada do Enneagrama, que são os tipos, que são os conhecimentos de comportamento, de movimento e de causas. E todos nós sabemos o quanto é importante começar por aí. E o quanto é importante ter acesso a uma informação de qualidade, uma informação que seja também amorosa, uma informação que seja também através de uma lente de compaixão, mas que mostre sim as sombras, as dificuldades, as potencialidades, que traga consciência e aceitação, porque essa é uma porta de entrada incrível. Mas a questão é, isso é só o início do Enneagrama. Isso seria, vamos dizer, abrir a primeira portinha. A grande jornada do Enneagrama começa depois que você descobre o seu tipo, depois que você descobre o seu instinto, é que a gente pode dizer que você está de fato entrando no mundo do Enneagrama, quando você segue pelos meses e anos que vem pela frente, aprendendo as técnicas, passando pelas experiências, se desenvolvendo psicológica e espiritualmente, e a cada momento tendo acesso a esse Enneagrama que vai muito além desses tipos iniciais, mas que vai nas chaves de transformação dos pontos, dos centros e do desenvolvimento. E é isso que o Enneagrama, de alguma forma, está fazendo no mundo, ou voltando no mundo. É claro que aí muitos dos professores, até mesmo os grandes professores, na minha opinião, eles acabam percebendo um pouco do que custou ficar tantos anos, às vezes, só olhando para os tipos e instintos, e muitos deles ainda não desenvolveram eles mesmos ou as técnicas que iriam em conjunto fazer todo esse processo de transformação dentro de um ponto de vista mais integral. Na minha opinião, uma coisa que está faltando radicalmente, faltou um pouco nesse congresso, talvez pelo tema dele, mas ainda para mim é a grande, vamos dizer assim, é o grande oceano azul que todos os profissionais de Enneagrama do mundo inteiro vão ter aí os próximos 50 anos para trabalhar, que é a segunda fase. Ok, como o Enneagrama entra na transformação de todas as áreas do mundo prático. E essa é uma das grandes questões que a gente tem trazido na Sociedade Brasileira de Enneagrama. Como o Enneagrama vai agora entrar dentro do campo da educação? E aí eu vou ter que ter professores, e isso não é ir lá e dar um curso de tipos numa escola e sair, embora isso tenha seu valor. Eu falei muito aqui nesta série como o Enneagrama nunca foi um sistema isolado. Essa foi uma invenção que aconteceu
há um tempo atrás, mas que nunca fez parte da real intenção do Eneagrama. Como eu vou ter alguém que conheça de educação, que conheça de sistemas de aprendizagem, que tenha um chamado e uma missão que envolva isso, que conheça um Eneagrama que não seja somente tipos e instintos, mas numa sabedoria mais integral e consiga, portanto, oferecer algo possível, prático, aceitável dentro do universo da educação que possa modificar a educação. E a mesma coisa vale para o trabalho, por exemplo, nas organizações. Para os alunos de Enea Corporate, vocês sabem como na última formação, o quanto nós trouxemos uma perspectiva integral, um Eneagrama atemporal ligado a uma perspectiva de desenvolvimento organizacional e de liderança, envolvendo níveis de consciência, envolvendo sistemas de desenvolvimento internos e externos, envolvendo consciência das organizações. Então, como isso vai entrar nas organizações? E aí, para quem tem interesse nesse tema, eu sempre convido a procurar aqui no YouTube do Núcleo da Consciência, e também no YouTube Nicolai Corsino, sobre a Masterclass que fala-se de Eneagrama nas organizações, o como sim também isso mudou para um outro estágio. Não é mais ir lá ensinar um tipo e sair, é como esse sistema, e é o que a gente tem feito nesses muitos anos, entra numa organização, entra nos processos de desenvolvimento da liderança. E para isso você precisa conhecer de desenvolvimento organizacional, você precisa conhecer de desenvolvimento da liderança, você precisa conhecer o Eneagrama num outro nível, para você ser capaz de oferecer soluções que efetivamente transformem esse espaço. E aí isso também vai valer no contexto, por exemplo, psicoterapêutico. O quanto você vai conseguir integrar esse sistema através de um processo contínuo. Isso vai valer para todas as áreas, pais e filhos. Gente, o quanto a gente precisa de um desenvolvimento de ferramentas mais pragmáticas que envolvam algo que um pai comum, uma mãe comum consiga pegar e usar. Claro que já é importante ter uma ideia de um cheiro, de um tipo do meu filho, de um instinto. Eu convido vocês também a assistirem, né, esse YouTube chamado Eneagrama para os Pais, Eneagrama Pais e Filhos, que tem aqui também no canal do YouTube do Núcleo da Consciência, aqui uma palestra minha. Mas de alguma forma, professores incríveis, psicólogos, educadores, pedagogos fazendo isso. Eu acredito que a gente tem um outro nível para chegar ainda, que é um nível de pragmatismo mesmo, como isso efetivamente viram métodos e sistemas que entram nas escolas, que um pai e uma mãe conseguem ver e terem segundo, terceiro, quarto e quinto passo, não só o primeiro passo. Não só, entendi, tá aí agora. O que eu faço com um filho desse, com uma relação dessa, com um relacionamento desse? As pessoas precisam dessas orientações para que elas consigam, nos diferentes campos, irem para outros estágios do desenvolvimento que não o estágio, entre aspas, somente do conhecimento de tipos e instintos e algumas práticas. E para isso, na minha opinião, você precisa ser alguém que conhece esse ramo que você vai entrar, precisa ser alguém que tem tecnologia e técnica para isso, e precisa ser alguém também que conhece um Eneagrama num outro patamar integral, nas suas causas e nos seus processos de desenvolvimento, nos 3 centros de inteligência e instintos, porque é aí que você vai criar muitos sistemas de transformação, e é claro que para chegar aí, ter passado, sim, por um entendimento e uma compreensão muito boa dos 9 tipos, das suas asas, flechas, desenvolvimentos, porém, tudo isso à luz de um Eneagrama mais dinâmico, um Eneagrama que tem movimento. E aí, gente, existem infinitas possibilidades do que pode ser feito. E aí é que eu acho que o mundo está precisando. O mundo está precisando de orientações claras, amorosas, muito boas, técnicas que façam o Eneagrama entrar nos sistemas. Dentro dos meus chamados, que envolvem o Eneagrama e a espiritualidade, que envolvem uma espiritualidade prática, que envolvem o Eneagrama e a expansão da consciência, que envolvem a formação dos professores de Eneagrama e de consciência que vão estar aí no mundo, e que envolve esse Eneagrama em organizações conscientes, eu diria. Eu realmente estou cada vez mais me dedicando a tudo isso.
Da mesma forma que eu vou atrás de sistemas e técnicas pragmáticas, modeláveis, para trazer a espiritualidade para o aqui e agora, que existem no budismo, que existem nos Vedas, que existem no sufismo, que existem nas modernas técnicas de espiritualidade. Estudo, conhecimento, tecnologia, técnica, tudo isso misturado à sua capacidade de ter desenvolvido os teus graus de presença, os teus próprios centros de inteligência, ter feito em si mesmo os seus trabalhos de purificação, estar sempre trabalhando nesse estado, ter aprendido ser alguém que usa esse sistema na sua purificação, limpeza e desenvolvimento psicológico e espiritual, enquanto a tua capacidade de presença aumenta para que você sustente níveis mais elevados de vibração do mundo espiritual e consiga ser capaz de trazê-los para a densidade e manifestá-los. Para manifestá-los, você precisará de conhecimentos, de linguagem, de voz, de tecnologia, para que o invisível se expresse através de você no mundo visível. Você precisa ser um instrumento com capacidades e habilidades para isso. E assim, o Enneagrama não é algo que te acontece em 2 dias, em 1 semana ou até mesmo em 6 meses. O Enneagrama e o desenvolvimento da consciência e do potencial humano é uma missão, um chamado, um desenvolvimento, uma carreira, uma entrega para toda uma existência. Na minha opinião, não só para uma existência, mas para muitas existências. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês e te convido mais uma vez a acompanhar toda essa série Enia Coaching no Egito, onde durante 30 dias a gente vai mergulhar nessa expedição junto a professores internacionais de Enneagrama, atrás de conhecimentos antigos e sagrados sobre o desenvolvimento da consciência e as suas ligações com as raízes do Enneagrama. Convido vocês também a assistirem toda a série de centenas de vídeos que estão lá no YouTube do Núcleo da Consciência, aqui no YouTube Nicolai Cursino, baixarem o nosso aplicativo Enneagrama para Líderes, aplicativo gratuito, estarem sempre em contato com a gente aqui no Instagram, @Nicolai Cursino. Um grande beijo de todo o meu coração e espero que você, de fato, pegue daqui aquilo que vai ser mais útil para que você seja também e cada vez mais um instrumento do Enneagrama e da consciência.